Oi pessoal, então agora eu vou falar sobre programas de aula, né? É uma questão que sempre aparece, como eu monto uma aula, o que é mais importante colocar, o que não é importante colocar. Não tem uma regra, né, concreta, isso é melhor que aquilo. Isso vem muito da experiência e também o que você quer levar para o grupo de alunos. Agora, tem um esquema, né, que nós utilizamos há muitos anos, que é uma sequência que a Carmen passou para a gente, e eu utilizei durante muitos anos e sempre deu muito certo, e que a gente ensina a todos os alunos que se formam com a gente a, num primeiro momento, seguir esse esquema. Por quê? Porque é um esquema redondo. Se você aplicar esse formato, né, esse começo, meio e fim, do jeito que a gente vai te passar aqui, você está com certeza levando uma aula boa, com as devidas compensações, com os devidos cuidados. Então é esse esquema de aula, essa estrutura de aula que eu vou passar para vocês aqui. É claro que esse esquema não é o único esquema de aula, né? E eu não estou falando que ele é o melhor, eu só estou falando que é um esquema muito bom. Então a gente pede para que nesse primeiro momento você trabalhe com esse esquema de aula. Mesmo que você veja algumas aulas ou pratique algumas aulas que não seguem tanto esse esquema, como a minha. Atualmente eu já não sigo tanto esse esquema. Eu uso uma boa parte dele, mas eu não uso totalmente. Mas quando você for dar as tuas aulas, compor as tuas aulas, pensa nesse esquema aqui que a gente vai te passar. A Carmen segue esse esquema literalmente até hoje, né, e é muito bacana. Então quando você fizer as aulas da Carmen, observa que nas aulas dela você vai encontrar praticamente esse esquema perfeito aqui que eu vou te passar, tá? E aí mais para frente, quando você tiver domínio, quando você tiver novas informações, se sentir mais seguro, aí sim você pode começar a mexer nesse esquema, porque você vai fazer isso com bastante consciência e vai ser bom para o teu aluno, tá? Mas nesse primeiro momento, use esse esquema de aula que a gente vai passar para você, tá ok? Então a gente vai começar com aquecimento. Toda aula, toda, tem que ter algum aquecimento. As pessoas chegam com o corpo frio, chegam no trabalho cheias de tensões, né, passam por diversas situações, precisa de um aquecimento. Então, a gente pode fazer esse aquecimento que o Satyananda chama de Pavamuktasana, que é o trabalho com as articulações, de girar ombros para trás, girar ombros para frente, girar a cabeça, trabalhar pescoço, né, sempre nas duas direções. Aquecimento das articulações, de movimentar as articulações das mãos, dos joelhos, as articulações dos pés, girar o pé para um lado, para o outro. Porque o que isso gera? Isso gera uma circulação de energia nessas articulações, então vai preparar o corpo para a prática. Então assim, é fundamental fazer um aquecimento, ok? Antes do aquecimento ainda, ou você pode colocar também depois do aquecimento, cantar o mantra Om. Não é obrigatório, né? Aí é se você se identifica ou não, ou cantar algum outro mantra, porque o mantra, ele é uma forma de você harmonizar a energia da sala, de você colocar os alunos numa mesma vibração, para que a aula crie uma egrégora muito gostosa e você consiga ministrar essa aula de uma forma boa, que ela chegue a todos, tá? Então, também em relação ao aquecimento, eu trabalho muito com o Surya Namaskar no começo das aulas, ou o Surya ou o Chandra Namaskar, e a sequência do guerreiro, Virabhadrasana, que ainda vocês não aprenderam, mas são práticas que geram um aquecimento bem legal. O Surya Namaskar, mesmo o Chandra, ele trabalha com as extensões da coluna, com flexões da coluna, com alongamento da perna, da musculatura posterior, estimula bem o funcionamento dos rins. Então tem uma série aí de coisas legais que o Surya e o Chandra Namaskar fazem para preparar o teu corpo para a prática, tá ok? Então sempre tem que ter um aquecimento. E aí nós vamos começar com as posturas em pé. Então você vai perceber que essa aula ela tem uma estética, ela começa sentado nos aquecimentos, você levanta e depois que você fez as posturas em pé, você vai para as posturas de solo. E aí você não volta no meio da aula a ficar em pé, é raro, né?
fazer um asana no meio da aula que você precise ficar em pé. Então ela vai seguir uma estética e você vai terminar deitado no Shavasana. E vai ficar claro agora com a explicação. Então a primeira postura seria uma postura em pé. E aí, nessa postura em pé, eu posso trabalhar ou com posturas laterais ou com posturas de equilíbrio. Então você vai ter um grupo de posturas laterais e um grupo de posturas de equilíbrio, que a gente vai colocar aqui para você. Nesse primeiro momento, a gente está colocando poucas posturas, que vai dar uma média aí de 45 posturas, 50 posturas, tá? Depois, nós vamos elaborar uma apostila com todos os asanas que nós utilizamos nas nossas aulas, né? Todos seria impossível, porque são muitos asanas, com o nome em sânscrito, com a tradução do nome, mas isso mais para frente. Então agora, a gente vai colocar alguns asanas que você pode, entendendo esse esquema aqui, que eu vou tentar que fique bem claro, né? E também, se não ficar claro, você pergunta para a gente no próximo encontro, para que você comece a montar as suas aulas, ok? Então, pensando que a primeira postura é uma postura em pé, eu posso trabalhar uma postura em pé lateral. E aí, quais são essas posturas em pé lateral? Eu posso trabalhar, deixa eu olhar aqui para a gente ir juntos, né? Eu posso trabalhar aqui o Trikonasana ou o Chitta Passiva Konasana. Também posso trabalhar o Parivirta Konasana, trabalhando sempre, obviamente, dos dois lados com a postura, ok? Então você já tem o seu primeiro bloco de posturas. Agora, se você não quiser trabalhar com essas posturas em pé, né, que trabalham a lateralidade, você pode trabalhar com as posturas de equilíbrio. E aí nas posturas de equilíbrio, a gente vai ter o quê? Vai ter o Vrikshasana, que é a postura da árvore, o Natarajasana, que é a postura do Shiva bailarino, e o Virabhadrasana 3. Colocando poucas posturas, só para você optar. Então você vai escolher sempre entre uma delas, tá? Então vamos supor que você escolheu o Vrikshasana para sua postura de equilíbrio. E aí a gente fechou o bloco de posturas em pé. Ainda não, tem mais uma parte. Aí você pode perguntar, mas eu posso trabalhar com posturas laterais e de equilíbrio? Ok, pode. Mas nesse primeiro momento vamos pegar só uma de cada. Ou uma lateral em pé, ou uma de equilíbrio em pé. Ok? Para você ir montando o teu programinha de aula. Então a gente pegou, vamos supor que a gente pegou o Trikonasana e agora a gente vai passar para uma outra postura, tá? É importante a gente entender esse conceito das compensações. Então, agora eu vou fazer uma postura que eu vou alongar o meu corpo para cima, que vai ser o Tadasana ou o Utkatasana, que é quando você separa as palmas e senta como se estivesse sentando numa cadeira. O Utkatasana significa postura grandiosa. Então eu estou alongando o meu corpo para cima. Se eu alongo para cima, depois eu preciso alongar para baixo. E para baixo eu trago outras posturas que são o Padahastasana, o Prasarita Paduttanasana, o Ekapada Hastasana, que já é uma postura mais forte, e o Parivirta Prasarita Paduttanasana. Então eu vou escolher uma dessas posturas para eu fazer esse alongamento para baixo, ok? É claro que depois a gente vai aprofundar isso, mas vai seguindo esse esquema que eu acho que vai trazer, vai trazer boas informações aí para você. Então, eu compensei, eu fui para cima e eu fui para baixo com, vamos supor que eu escolhi aqui o Padahastasana. E agora eu vou para trás, numa postura de extensão, tá? Nessa postura de extensão eu posso escolher a postura da esfinge, que é uma variante do Bhujangasana, a postura da serpente ou da cobra, ou eu posso colocar o próprio Bhujangasana, ou o Salabhasana, que é a postura do gafanhoto, ou o Ardha Viparita Dhanurasana, ou o próprio Dhanurasana, que são posturas de extensão, de abrir o peito
né, que vai preparar o meu corpo também para as ações. E aí eu então fiz uma extensão, uma postura para trás. Se eu fiz uma extensão, poderia também colocar aqui o Chakrasana, a postura da ponte, que não é ponte, né? Mas só para você trazer aí na memória, porque a gente não tem a foto dela aqui agora. Eu preciso compensar essa extensão. Então, se eu fui para trás, agora eu preciso ir para frente. Então, eu vou colocar ou um Paschimottanasana ou um Baddha Konasana ou um Pavishta Konasana. São posturas que levam o teu tronco para frente, que trabalham o sistema nervoso parasimpático. Você já assistiu o vídeo, você sabe. Então, todas as flexões, elas aquietam e acalmam. Todas as extensões, elas abrem o peito, ativam o sistema nervoso simpático, aceleram os batimentos cardíacos e ela gera essa energia da ação. Então, o tempo todo a gente está trabalhando fazer, aquietar, fazer e aquietar. O yoga vai trabalhando esse ritmo interno, que é o nosso ritmo natural, né? E aí, então, eu fiz a compensação. Fechei esse bloco de posturas sentados. Então, percebe que eu estou te dando blocos de algumas posturas para você usar. Você sempre vai escolher uma delas, tá? Não põe, eu vou dar Paschimottanasana e Baddha Konasana. Não, dê uma, tá ok. Pelo menos nesse esquema agora, tá? Aí depois nós vamos para as torções. E aí nas torções a gente tem o Ardha Matsyendrasana, que é uma postura mais simples, né? Depois a gente tem esse mesmo Ardha Matsyendrasana com a passagem da mão por debaixo do joelho. E nós temos o Matsyendrasana em lótus, que é uma postura um pouquinho mais difícil, mas se você não faz o lótus, você pode estar só com as pernas cruzadas, como a gente fala para as crianças, índiozinho, Sukhasana, postura fácil, ou você pode estar no Supta Passiva Merudandasana, que é essa postura deitada, que também trabalha a torção da coluna, ok? E aí, é claro que depois você vai entendendo e você vai também sabendo melhor qual asana você usa nessa sequência que atinge a tua finalidade para a aula que você está querendo ministrar para os teus alunos, né? E aí nós passamos para outros grupos de posturas. Eu posso colocar uma abdominal agora, eu posso colocar uma lateral ou uma torção. E aqui a ordem, abdominal, torção ou lateral, ela não importa muito, ela vai importar na estética da tua aula, pensando que, eu vou colocar primeiro uma abdominal, depois eu ponho uma lateral, porque o cara já está deitado, ele vira de lado, ele já vai para a lateral. Então é essa ordem que você vai dar conforme a aula que você compor aí. Então não tem muito problema se você mexer um pouco nessa ordem, torção, abdominal e lateral, ok? Mas nas outras sim, tem que começar em pé, tem que ir para cima, tem que ir para baixo, tem que ir para trás, tem que ir para frente, e aí fica optativo, né, dentro da estética da tua aula, se a torção vem antes da abdominal e assim por diante. Então agora, a gente já deu a torção, nós vamos dar um abdominal. Eu posso usar um Chaturanga, com essa variante dos cotovelos no chão, que a gente chama de prancha, né, mas que não é esse o nome. Jatarasana, né, com os joelhos flexionados. Eu posso dar um Ekapada Jatarasana, que é quando você segura o joelho, Jatara é abdômen, né, quando você traz o joelho flexionado sobre o abdômen. Ou posso dar também o Jatarasana com as pernas esticadas, as mãos cruzadas atrás da nuca, ou mesmo as mãos esticadas para frente, colocando aí um Kapalabhati, que é a respiração rápida abdominal, para ativar mais o centro do abdômen. E ainda posso usar o Tolasana, que é a postura do signo de balança. E aí você encaixou uma postura abdominal. Lembra, desses blocos você escolhe sempre uma, ok? Então, eu já estou no chão, deito para dar uma descansadinha, viro de lado e faço as posturas laterais de solo. Eu poderia ter começado com uma lateral lá em cima,
ou com uma de equilíbrio lá no início da aula. E agora eu vou pôr uma lateral de solo. Então eu vou pôr uma Anantasana, segurando o dedão no pé e alongando a perna, ou vou colocar o Anantasana com os cotovelos no chão. Se eu quero colocar uma postura mais forte, eu vou colocar o Vajrasthana, onde eu vou trabalhar força, determinação e assim por diante. Aí a gente completou esse bloco. Eu gosto de, nesse momento, ou um pouco antes, colocar uma postura de desafio. O que eu chamo de postura de desafio? Uma postura mais difícil, que os alunos ainda não estejam dominando, para você ir nutrindo isso de tentar a cada aula. É muito legal. Você vê o aluno devagarzinho conquistando o asana, né? E ele gosta também. E é bacana essa coisa de a cada aula tentar fazer a postura, sabe? Sem disputa, sem comparação, sem sofrimento, mas é muito legal. E aí, eu gosto de colocar aí a postura do corvo, a postura da aranha, tem o Bhujapadasana, tem várias posturas difíceis que dá pra gente encaixar aí nesse meio e que aula por aula o aluno vai batalhando para conquistar, né? Então, depois nós vamos trabalhar com as posturas invertidas. Eu trouxe aqui o Viparita Karani, ou Karani, que é a postura da ação invertida, e trouxe o Halasana, que é a postura do arado. Também tem a outra que você segura os tornozelos, que é uma variante do Paschimottanasana, só que invertido. Então eu estou nessa postura, e agora eu quero fazer uma invertida que ative mais a região da minha cervical. Continuando, então depois que nós vamos para o Halasana, a gente precisa trabalhar com a cervical, né? Então nós passamos para o Sarvangasana, que é uma postura que trabalha bastante a região da garganta e da cervical, que aumenta o suprimento sanguíneo nessa região. E aí, depois do Sarvangasana, nós descemos o nosso corpo e precisamos compensar. O que a gente vai compensar aí? A gente vai compensar a cervical, que ficou nesse movimento, que ficou nessa posição. Então a gente precisa fazer qualquer asana que você leve a coluna cervical na outra direção. Então lembrando que você está em Halasana ou qualquer postura Viparita Karani, qualquer postura com as pernas por detrás da cabeça, você não vai descer para o chão para depois subir em Sarvangasana. Você já está ali, você só estica as pernas. Mas o que você está compensando com a próxima postura é a coluna cervical. E como é que você vai compensar isso? Você vai compensar com o Ardha Matsyasana, que é a meia postura do peixe, com o Matsyasana, que é a postura do peixe, ou com o Purvosthanasana, que é essa postura de alongamento e onde você deixa a cabeça cair. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque para algumas pessoas, para mim atualmente, qualquer postura que eu tenho que deixar a cabeça cair para trás, o próprio Ardha Matsyasana, ele tem que ser feito com muito cuidado, porque senão gera muita tensão na cervical. Isso é muito comum entre os alunos iniciantes, tá? Então, fica sempre ligado até onde o aluno pode fazer. Vocês vão perceber que a Rosa, na foto, a Rosa é minha esposa, ela não deixa a cabeça cair muito. Ela deixa a cabeça cair um pouquinho só no Purvosthanasana, tá ok? Feito isso, nós vamos para as posturas invertidas com a cabeça no chão. E aí nós temos o Bakasana, que é uma postura mais simples, porém tem também um grau de dificuldade, onde a ação mais forte fica nas mãos. E depois nós podemos também colocar o Sirshasana ou qualquer outra postura que você fique com as mãos no chão e a cabeça, como tem uma postura da Rosa fazendo aí, a postura da árvore invertida. Então, esse nome, às vezes ele vai aparecer como Adho Mukha Vrikshasana, né? A postura da árvore com a cabeça para baixo, enfim, mas depois a gente fala sobre essa questão dos nomes. Então você tem essas três possibilidades aí de posições, né? de posturas, para você fechar a prática. E por último, que é super importante, é o Shavasana, que é a postura do cadáver,
que é a postura de relaxamento. Por que cadáver? Porque tem uma interpretação mais simbólica aí. É como se você morresse para o mundo externo e vivenciasse esse mundo interno. Então é esse o movimento da postura de Shavasana, é o mergulho interno, né? Feito isso, a gente fechou esse programa de aula, tá? Então só lembra que se você pegar uma das primeiras posições do primeiro bloco, depois pegar uma do segundo bloco e assim por diante, você tem uma aula completa, redonda, que vai levar para o teu aluno uma aula de qualidade, tá? Então, para a gente entender agora, nós vamos começar a montar uma aula aqui. Então, eu vou pegar de todas as posturas que eu falei, lembrando que eu já fiz o aquecimento, né? Ou através do Pavamuktasana, ou do Surya Namaskar, ou do Chandra Namaskar. Eu vou pegar posturas em pé. Eu posso pegar uma lateral ou uma postura de equilíbrio. Então, eu vou fazer um programa bem simples aqui. Eu vou pegar uma postura de equilíbrio, como o Natarajasana, ok? Peguei no Natarajasana, minha primeira postura. Aí depois, eu vou pegar posturas para cima. Eu vou pegar o Tadasana, a postura da montanha. Ela vai ser a minha segunda postura. E aí, se eu fui para cima, eu vou para baixo. Para baixo, eu vou usar aqui o Padahastasana, ok? E depois eu começo a ir para trás. E para ir para trás, posturas de extensão, eu vou fazer aqui um Bhujangasana, que é a postura da serpente ou da cobra. Feito essa extensão, eu preciso compensar essa coluna. E eu vou compensar essa coluna como? Eu vou fazer um Paschimottanasana, o alongamento para frente. Feito o Paschimottanasana, eu passo para uma torção. E nessa torção aqui, eu vou escolher o Ardha Matsyendrasana. E depois eu vou entrar nas posturas abdominais. Eu vou escolher nessa postura abdominal esse Chaturanga com os cotovelos no chão, que nas minhas aulas eu chamo de postura da prancha. Escolhi o Chaturanga. Depois eu vou para uma postura deitado no solo, só que lateral, uma postura lateral no solo. E aí eu escolhi o Anantasana. Tem duas variantes do Anantasana. Eu vou escolher esse que você segura o dedão do pé e alonga a perna em direção ao teto, ok? A minha postura de desafio hoje vai ser o Corvo, Kakasana. E depois eu vou trabalhar com as invertidas. Eu vou trabalhar nessa aula com o Viparita Karani. Do Viparita Karani eu vou passar para o Sarvangasana. Eu vou compensar o Sarvangasana com o Ardha Matsyasana, meia postura do peixe. Eu vou fazer agora a postura com o topo da cabeça no chão. Eu escolhi o Shirshasana. Fiz o Shirshasana, não tenho que escolher mais, eu preciso fazer o Shavasana para relaxar, né, para fazer o encerramento da prática. Feito o Shavasana, eu trago os alunos devagarzinho, né, faço o ritual que eu tenho que fazer, ou eu canto um mantra, ou eu simplesmente pergunto se todos estão bem, faço o Namastê, e aí nós temos a prática encerrada, ok? Pensem nisso, peguem essas posturas que foram apresentadas, modifica um pouquinho, já começa a criar a sua aula. A gente vai dar mais dicas sobre essa criação de aula, mas eu posso garantir para vocês, se vocês seguirem esse esquema, você vai ter uma aula boa e equilibrada, tá ok? É uma dica aí bem importante. E mais para frente a gente vai apresentar para vocês outras posturas, através de apostilas ou de fotos. As fotos que nós fizemos da Rosa foi aqui em casa. Foi assim uma coisa rápida para a gente poder apresentar esse tema, mas futuramente, quando tudo isso passar, a gente vai ter um material impresso com isso direitinho, tá bem? Namastê e até breve. Um grande beijo.